noite. Estamos aqui com o toque do dia, como de costume, procurando alcançar os amigos, os irmãos, aonde esse toque do dia alcançar, né? E hoje estamos aqui com um convidado especial, né? Ari, o pastor Ari Carvalho. Ele é pastor ali da igreja da Duque de Caxias, neotestamentária da Duque de Caxias, e nós convidamos o Ari para ver o que Deus tem colocado no seu coração nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, né? E Deus fala através dos seus servos, e os seus servos sempre têm uma palavra, né, que venha de encontro às nossas necessidades. Então nós vamos chamar Ari, o pastor Ari, para que ele comunique o que Deus tem colocado no seu coração. Ari, por favor, chega até aqui. Olá, gente. Boa noite a todos. É com alegria, né, que estamos participando pela segunda vez desse do dia. E gostaria de, primeiramente, agradecer ao Marcos, né, pelo convite. E a gente sempre está à disposição, né? Sempre está à disposição quando alguém convida para meditar na palavra de Deus, né? Ou para falar a palavra de Deus. Essa noite eu gostaria de convidar a todos, né? A todos os irmãos, amigos, para meditarmos sobre um tema bastante importante e interessante para todos, né? Principalmente na época em que nós estamos vivendo, já como a Bíblia fala, né? Já no finalzinho desse período chamado dispensação, né? Que é a dispensação da graça. E o tema que nós temos preparado para falar com os irmãos é sobre a ignorância bíblica, a ignorância da Bíblia, né? E para falarmos sobre isso, eu gostaria de meditar num versículo, de ler um versículo. Ele está em Oséias capítulo 4, versículo 6. É uma das passagens mais conhecidas, né? Mais conhecida e mais frequentemente citada, né, por todos os irmãos e por todos os evangélicos, né? Eu creio que todos, pelo menos a maioria, conhece esse versículo. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Primeira parte do versículo, né, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E em Isaías também, né, a primeira parte do versículo, Isaías 5,13, fala assim: o meu povo está sendo levado ao cativeiro por falta de conhecimento. O meu povo está sendo levado ao cativeiro por falta de conhecimento. E o Senhor Jesus, também falando aos fariseus, né, os religiosos da época dele, lá da época do Senhor Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 32, ele disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras. A primeira parte do versículo, né, fala: errais, não conhecendo as Escrituras, ou seja, não conhecendo a Bíblia. Então é um erro, tanto da parte das pessoas, né, principalmente do crente. É um erro não conhecer a Bíblia, né? E a igreja vive hoje uma crise. A igreja vive uma crise, que é a ignorância e falta de conhecimento da Bíblia. Eu vou repetir: a ignorância e falta de conhecimento da Bíblia.
Então os crentes, né, não conhecem as doutrinas e as histórias da Bíblia, tá? As igrejas estão sendo destruídas, como diz a Bíblia mesmo aí, né, por causa disso. As igrejas estão sendo destruídas. Talvez seja uma palavra pesada, né, falar que a igreja está sendo destruída, mas a igreja, né, está sendo destruída, enganada, né, por causa disso, falta de conhecimento da Bíblia, ou ignorância ou analfabetismo bíblico, né? A Bíblia diz lá em Timóteo, mais tarde nós vamos ler, que fala que nos últimos tempos nós teríamos tempo difícil, né? Que as pessoas, os crentes, não suportariam a sã doutrina. Isso fala lá em Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, que fala que nos últimos tempos nós viveríamos tempo difícil. E eu creio, né? Creio que nós já estamos vivendo esse tempo difícil, né? Que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Existe uma pesquisa feita, né, nos lares do Brasil, né? Uma pesquisa feita mais ou menos talvez há 5 anos atrás, né? Diz assim que 90% dos lares tem a Bíblia em sua casa. Isso é importante, né? Que as pessoas tenham um exemplar da Bíblia na sua casa, tá? Então 90% dos lares tem a Bíblia na sua casa. Isso é uma pesquisa. E que 20% apenas desses 90%, 20% apenas leem a Bíblia. Ou conhecem a Bíblia, né? Então essa é uma pesquisa. E como eu disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, né? Aí fala as características do final dessa dispensação. Dispensação chamada dispensação da graça, né? Tempos difíceis. Por exemplo, a Bíblia fala de uma apostasia no final do tempo. Uma apostasia, ou seja, um afastamento da doutrina, sadia. Isso é apostasia. Um abandono dos ensinamentos bíblicos, um abandono, né, da doutrina bíblica, da doutrina sadia. E diz também, né, lá em 1 Timóteo aí que nós citamos, obediência a espíritos enganadores, e a ensino de demônios. Essa é a característica do final dos tempos. E é o tempo que nós estamos vivendo, né? Agora, por que essa demanda? Né? Diz uma pesquisa, ou a gente pode ver, né, que há um crescimento dos evangélicos, principalmente no Brasil. Né? Você pode ver a pesquisa feita, né? Diz que há um crescimento dos evangélicos no Brasil. Mas a pergunta é, como está sendo este crescimento? Talvez há um crescimento de evangélico, mas há um crescimento de poucos convertidos realmente, né? Se você olhar na história da igreja, né? Quando a igreja começou, a igreja primitiva, a primeira igreja, ela começou, no começo, né, tinha perseguição, morte dos primeiros cristãos, primeiros crentes, né? Ou seja, quando a igreja começou a se tornar popular, houve uma decadência na igreja. Aí começou a entrar falsas doutrinas, começaram a duvidar da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo e outras coisas, né? Então, como está sendo
esse crescimento evangélico? Talvez tenha sido um crescimento sem estrutura, né? Sem estrutura, ou seja, um crescimento sem conhecimento bíblico, sem conhecimento da doutrina sadia, tá? E outra pesquisa, né? Antes, citando aí o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus dá um conselho, né? Quando ele chama Josué para liderar o povo de Israel, ou para substituir Moisés, né? Deus dá um conselho para Josué, e ele fala assim, não te aparte de ti mesmo o livro desta lei, ou seja, a Bíblia, né? Mas medita nela dia e noite, para que você possa aprender o que nele está escrito. É interessante. Medita nela dia e noite, para que você possa aprender o que nela está escrito e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o conselho de Deus a Josué, né? E a pesquisa que foi feita, né? Há uma pesquisa nos lares evangélicos, uma pesquisa entre os evangélicos, diz assim que 81% dos evangélicos dizem conhecer a Bíblia. 81% dos evangélicos dizem que conhecem a Bíblia. Isso é importante, né? Mas 43% desses 81 que disseram que conhecem a Bíblia, né? 43% foram capazes de falar os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí eu vou repetir, né? 45% dos evangélicos foram capazes de falar os 5 primeiros livros da Bíblia. Uma pergunta para você que está ouvindo, né? Você consegue falar os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Conhecido como Pentateuco? Então, dessa pesquisa ainda, né? Falando, 50% dos evangélicos não sabia que João Batista não era um dos apóstolos. 50% não sabia que João Batista não era um dos apóstolos. Tem mais ainda, né? 69% disseram que a frase, ou o provérbio, né? 69% disseram que a frase Deus ajuda quem cedo madruga, essa frase está na Bíblia. 69% disseram que essa frase Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia, tá? E 58% não souberam responder quem falou, ou quem pregou, ou quem disse o Sermão do Monte. Isso é uma pesquisa feita entre os evangélicos. Aí você pode notar como que está o conhecimento bíblico entre os evangélicos. Por isso o nosso tema, né, ignorância bíblica ou analfabetismo bíblico, né? Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, bem no finalzinho do versículo, lá não vamos ler todos os versículos, né? Todo o versículo, mas bem falando sobre pastor, ali o requisito para, mostra ali em 1 Timóteo 3:1, mostra os requisitos para ser um pastor, né? Os requisitos. E um desses requisitos que está lá diz assim, que ele deve ser apto, ou preparado, né? Apto para ensinar. Isso é um dos requisitos para o pastor, ou para o presbítero, né? Diz que tem que ser apto para ensinar. E para eu ser apto para ensinar, eu tenho primeiro que conhecer a Bíblia. Concorda comigo, né? Para eu ser apto, estar preparado, eu tenho que conhecer, né? E grande número de pastores, ou dos pastores, né? Grande número dos pastores não conhecem a Bíblia. É triste, né, falar isso, mas é pesquisa, que grande número de pastores não conhecem a Bíblia. Por isso, Deus lá em Oséias, o versículo que nós lemos, né, ele chama a atenção dos sacerdotes, né,
sacerdote tinha a incumbência, né? A incumbência de ensinar o povo. E Deus diz que os sacerdotes tinham rejeitado o conhecimento dele, conhecimento de Deus, ou o conhecimento da Bíblia. E Deus diz, por isso também eu rejeitarei a vós. Isso é lá em Oséias, né, que nós lemos. E em Gálatas, eu vou ler esse versículo, né? Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1, vamos lá, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6, né? Diz assim, 1 versículo 6, diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Primeiro, Paulo diz assim, né, que admiro que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Que outro evangelho que é esse? E Paulo fala, depois ele diz assim, não é outro evangelho, né? Senão há alguns que querem perverter o evangelho de Cristo, né? Perverter o evangelho de Cristo. Naquela época do apóstolo Paulo, havia alguns querendo misturar o evangelho, né? O evangelho de Cristo com os costumes, né? Os costumes, a tradição judaica, com as leis também, né? Queriam fazer aquela mistura. Então Paulo dizendo assim, esse é outro evangelho. Então as pessoas hoje também, vamos dizer, os crentes, né? Os evangélicos, tem também, como Paulo fala aqui, outro evangelho. Que outro evangelho que nós temos visto pregar hoje, né? Você não vê o evangelho genuíno, né? O evangelho verdadeiro, aquele evangelho que Jesus deixou. Não é esse o evangelho que muitas pessoas têm pregado hoje. Se você olhar, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, talvez, o que se pregava, era a mensagem né? O que se pregava, a mensagem era Jesus salva. Claro que ainda se prega, mas muitos não, a maioria não, né? O que você vê hoje, como eu estou dizendo, há 20 anos atrás, 20 ou 30 anos talvez, se pregava a mensagem, né, que se pregava era Jesus salva, né? Arrependa-te, essa era a mensagem. Se você olha mesmo alguns vídeos de um pregador famoso do século passado, chamado Billy Graham, se você olha a mensagem dele, as mensagens, né, era Jesus salva, arrependa-te, venha para Jesus, você precisa ser salvo, falava-se de inferno, né, Hoje você não vê entre muitos pregadores, né, falar sobre a mensagem de salvação, que é preciso se arrepender, que a pessoa precisa arrepender para ser salvo. Hoje que você vê, talvez este seja outro evangelho que se está pregando, né? É o evangelho de autoajuda, né? Evangelho de autoajuda, o evangelho que tenta colocar a pessoa para cima, né? Para cima. O evangelho que diz assim, você está com um problema, venha que Jesus vai resolver o seu problema, né? O evangelho que diz, né, você está sem dinheiro, venha que Jesus vai te dar dinheiro, né? Esse é o evangelho, né? Esse é o outro evangelho, né? Um evangelho, não outro evangelho como o apóstolo Paulo diz, né? Mas é um evangelho pervertido, né? Que o apóstolo Paulo diz, né? Estão pregando outro evangelho, né? E a pregação que não tem Jesus, né? Ou seja, outro Deus, outro evangelho, tá? Um grande pregador da nossa época, né? Um grande pregador da nossa época, pastor, teólogo, né? Ele diz assim,
que hoje, no meio evangélico, há muito louvor e pouco ensino bíblico. Ele não diz que é proibido louvar, né, que cantar, né? Não, mas ele diz que no meio evangélico há muito louvor e pouco ensino bíblico. E alguém disse também assim: tira a Bíblia do púlpito, aí você vai ver aonde a igreja vai. Tira a Bíblia do púlpito, ou seja, tira o estudo, tira o ensino bíblico dos púlpitos, aí você vai ver aonde a igreja vai parar. E esse pregador, esse pastor ainda dizia assim: nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos da Bíblia. Isso é uma realidade, né? Aí diz também assim, continuando, ele diz: nunca houve tanto animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Eu vou repetir, né, o que esse irmão falou. Nunca houve tanto animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Continuando, ele diz ainda assim: quando o Espírito de Deus está agindo realmente, né? Quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus está agindo realmente no povo de Deus, né? Ele desperta o povo para a palavra de Deus. Isso é um avivamento, né? Todos os avivamentos bíblicos que você olha lá na Bíblia, lá do avivamento, por exemplo, de Josias, né? De Josias, ele começa quando o sacerdote fala lá que ele tinha encontrado o livro, né? Empoeirado, encontrado o livro, e começa a ler, e o povo se volta para a Bíblia e arrepende. Então, arrepende, né? E todos os avivamentos bíblicos e fora da Bíblia, né? Os grandes avivamentos na história, começou com estudo bíblico e com oração. Fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, não há um avivamento. Não há avivamento na igreja. Não, fora da Bíblia e sem oração, né? Não há avivamento verdadeiro, né? E algumas igrejas, ainda esses irmãos falando, né? Algumas igrejas estão diminuindo o uso da Bíblia ou usando a Bíblia da maneira errada. Essa é uma realidade, né? As igrejas estão diminuindo o uso da Bíblia ou usando a Bíblia da maneira errada. Né? É o que nós vemos, né? Hoje que nós estamos falando sobre o analfabetismo bíblico, a ignorância bíblica, né? E que Deus nos chama, né? Chama a atenção ali do povo de Israel, chama a atenção dos sacerdotes, né? E lá em Isaías fala assim: o meu povo está sendo levado cativo por falta de conhecimento de Deus e falta de conhecimento da Bíblia, né? Então o povo de Deus, como disse o irmão, o povo de Deus não é escravo mais no Egito, né? Mas é escravo da ignorância bíblica, E lá em Oséias também, lá fala assim, já terminando essa meditação, diz assim: o boi conhece o seu dono. O boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Que triste, né? Que quando Deus chama a atenção do seu povo, né? Que diz assim: o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece, né? Ou não conhece a Deus. Então, que essa meditação, eu quero que o Senhor colocou no meu coração, né? Quando Marcos me avisou, me convidou, colocou-se no meu coração para falar para que os evangélicos, né? Os irmãos que estão ouvindo, né? Haja esse despertamento, né? Na igreja, haja esse despertamento entre o povo de Deus, haja esse despertamento entre os irmãos, de realmente conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, conhecer a sã doutrina, né? E que a recomendação lá que a Bíblia fala, né? Para que em momento algum nós sejamos enganados. Tá? Mais uma vez aí eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, do Marcos, e para podermos ter esse tempo, né, de meditação. E muito obrigado a todos, né? Obrigado a todos por
ter ouvido, e que Deus abençoe a todos. Este é o pastor Ari, né? Já caminhamos muito tempo junto, grupo de jovens, reuniões, onde fazíamos estudos bíblicos e realmente esquadriávamos a Bíblia, os livros pequenos, profetas pequenos, maiores. Então realmente a gente esquadriava de uma maneira muito ativa, né? Era um tempo muito ativo dos jovens, e realmente nós meditávamos na palavra de Deus, e realmente há essa necessidade de nós voltarmos realmente na simplicidade, né? Porque a igreja primitiva realmente começou nas casas, né? Em reunião familiares, onde tinha praticamente o Antigo Testamento, né? A igreja primitiva, algumas cartas de Paulo eram lidas, né? Em várias igrejas também. Então realmente temos a palavra de Deus como essa base, né? Esse norte, né? Para que nós possamos estar firme num só olhar, né? Que é a palavra de Deus e a simplicidade de Cristo ali do Evangelho, né? Ele caminhando e envolvendo com o povo, relacionando com o povo também, e mostrando o amor dele, o carinho, e dando a cura, né? Espiritual, emocional. Então esse era nosso Jesus, e esta é a palavra e a simplicidade do Evangelho. Queremos agradecer por Ari. Noemi está aqui também, a esposa do Ari, está aqui presente. Vamos tirar uma foto, vamos postar no grupo, na página, e realmente é um tempo muito especial, e eu agradeço a presença de Ari e de Noemi aqui essa noite no Toque do Dia, e queremos agradecer a presença, essa disposição de estar presente aqui no Toque do Dia. Queremos agradecer e deixar um abraço forte para todos os ouvintes essa noite. Deus abençoe a todos.